Eu estava dentro da faculdade quando fui alvejada por uma bala perdida, né? Eu respiro através de ventilação mecânica. Será que eu vou conseguir superar as minhas dificuldades? Eu só tinha 1% de chance de sobreviver e ele me deixou viva porque alguma missão ele tem na minha vida. Então eu vi que eu poderia ajudar, mesmo sem nenhum movimento, mesmo com as minhas limitações. Eu acredito que o amor muda a nossa sociedade, a gente tem que ter mais empatia. Queria dizer para essas pessoas nunca desistirem da sua vida, nunca desistirem dos seus sonhos, porque com fé nós conseguimos superar todas as dificuldades das nossas vidas. Com determinação, com resiliência, a gente consegue. Oi, gente, delícia a gente estar aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. Em maio de 2003, ela estava na lanchonete da faculdade dela e foi atingida por um tiro no maxilar, uma bala perdida. Ficou tetraplégica. 18 anos depois, Luciana Novaes não cansa de repetir que ele é muito feliz, apesar de todas as limitações. Pois é, essa história inspiradora eu vou contar para vocês hoje. Antes de trazer a Luciana aqui, eu queria pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem nos meus vídeos. Agora vamos conhecer a história da Luciana, como que ela está 18 anos depois dessa história que parou o Brasil. Bem-vinda, muito obrigada, você está aqui. Poxa, eu que agradeço muitíssimo, estou extremamente emocionada e feliz de estar aqui te vendo assim. Que fofa, que linda, poxa, obrigada, eu estou muito lisonjeada de estar te recebendo aqui. Lu, me diz uma coisa aqui, há 18 anos atrás, a sua vida mudou, a história da sua vida mudou, né? Você se lembra desse dia? Você se lembra como é que foi isso? Foi no dia 5 de maio de 2003, eu estava dentro da faculdade quando fui alvejada por uma bala perdida, né? Teve uma troca de tiros entre policiais e traficantes e eu dentro da faculdade fui atingida. Na época, eu lembro que os médicos diagnosticaram que eu só tinha 1% de chance de sobreviver. Eu fiquei durante 1 ano e 10 meses dentro do CTI, do procardíaco. E graças a Deus eu superei as expectativas dos médicos, né? A bala atingiu no seu maxilar, foi isso? E aí ela pegou na coluna? Isso mesmo. Ela entrou no maxilar e pegou na C2, mas como era arma de fogo, queimou a C1, a C3 e a C4. Por isso, hoje eu só respiro através de um aparelho, né? Um respirador, só respiro através de ventilação mecânica. Você não tem movimento nenhum? Nenhum. Tenho a minha mente preservada, graças a Deus. Mas, É o principal, graças a Deus. Mas movimento nenhum mesmo. Nem de pescoço, nem de cabeça, nenhum. E assim, mas graças a Deus, eu sempre falo, né? Os médicos na época falaram que se eu sobrevivesse, eu ia ficar em estado vegetativo, né? E eu superei as expectativas dos médicos. Hoje, graças a Deus... E como você superou? Inclusive, por isso que você inspira e motiva tanto, né? Pela sua vida que você levou a partir daí. E aí, Lu, como que foi a sua vida a partir daí? Primeiro, eu queria perguntar para você, quando você soube que ficaria tetraplégica? Primeiro, qual foi a sua primeira reação e como é que você ressignificou isso na sua vida? Na época eu estava com 19 anos e, assim, eu não vou falar que foi fácil. É uma sensação, assim, de que
será que eu vou conseguir superar as minhas dificuldades? Parece que o nosso chão se abre, né? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Muita fé mesmo. E eu sempre digo que a família é a base de tudo na nossa vida, né? Esse período que eu fiquei 1 ano e 10 meses dentro do hospital, eu nunca fiquei sozinha. Sempre tinha alguém da minha família comigo, me apoiando. Então, eu sempre fui cercada de muito amor, muito carinho, né? Eu sempre digo que o amor não pode andar junto com ódio, né? E eu tinha tanto amor, que eu falei, eu não posso fazer diferente. Eu tenho que ser grata a Deus por eu ter sobrevivido, por eu ter uma nova oportunidade de vida. E eu não posso fazer diferente. Se eu só tinha 1% de chance de sobreviver e ele me deixou viva, é porque alguma missão ele tem na minha vida. E ali no hospital eu refleti durante muito tempo, né? E eu fiz uma reflexão que, assim, a minha missão seria ajudar as pessoas. E eu acredito muito que ele me deixou viva com essa missão. Na época eu estava cursando enfermagem para poder ajudar as pessoas. E hoje em dia eu vejo que assim, eu consigo ajudar até mais do que se eu fosse uma enfermeira, né? Então Deus tem, eu acredito nisso, né? Ele tem um propósito na nossa vida, ele tem uma missão na vida de cada um de nós. Eu percebi que você pegou a sua dor, né, e transformou no propósito, porque você começou aí, a partir daí, uma luta muito grande pela dignidade, por direitos, pela justiça, para as pessoas até vítimas da violência, né? Isso mesmo. Quando eu estava dentro do hospital, eu recebi até a visita da Cleide Prado Maia, que era mãe da Gabriela, que foi aquela menina que sofreu um acidente 2 meses Uma antes bala perdida de no eu. metrô. Isso, e ela não sobreviveu, né? Eu recebi a visita da mãe dela e, na época, ela estava, inclusive, arrecadando assinaturas para uma mudança no Código Penal. E foi ali a primeira vez que eu me senti tão útil depois do meu acidente. Eu falei, poxa, daqui de dentro eu posso ajudar ela a arrecadar essas assinaturas, porque eu recebia muitas visitas, eu conhecia praticamente todo mundo ali do hospital, todo mundo ia me ver, falava comigo, então eu vi que eu poderia ajudar, mesmo sem nenhum movimento, mesmo com as minhas limitações. Então, daquele dia em diante, eu falei, não, eu vou superar essa dor e vou conseguir ajudar as outras pessoas, principalmente essa questão das pessoas que passam por uma situação de violência, assim como eu passei, né? Agora, Lu, eu fico com algumas curiosidades, assim, né? Por exemplo, você hoje vive full time com a ajuda de técnicas de enfermagem, enfim, você precisa das pessoas para a sua vida o tempo inteiro. O tempo todo, eu dependo delas. Eu tenho 2 técnicas de enfermagem, eu moro com a minha mãe, com a minha irmã, que sempre a minha irmã era técnica de enfermagem na época, e desde o hospital ela sempre me deu todo o apoio, todo o suporte, sabe? É como se fosse a minha segunda mãe. Então, assim, eu dependo o tempo todo. Você tem sensibilidade? Não, nenhuma. Nem Sensibilidade, certo, não. nem só no rosto mesmo. A sensibilidade é só no rosto. Não tenho sensibilidade de temperatura também. Então, elas têm sempre que ver como é que está a questão da água, tudo direitinho. Uma outra curiosidade, Lu, esse esquema de home care é muito caro. Você conseguiu indenização? Você foi indenizada pelo que aconteceu? Ó, desde a época do meu acidente, eu fiquei
durante 9 meses, esperando judicialmente para que eu tivesse o direito ao tratamento, porque realmente a gente não tinha como arcar com todo esse tratamento, né? Eu sou filha de motorista de ônibus e merendeira aposentada, então, assim, meu pai já faleceu, então, na época, não tinha. O meu medo, inclusive, era de sair do hospital e aí, como a gente ia arcar com tudo isso? E eu ganhei, sim, judicialmente, que a Estácio adaptasse uma casa, a casa não é minha, a casa é deles, mas a casa é toda adaptada e que eles arcassem com essa questão de todo o meu tratamento. Então, assim, graças a Deus eu tenho esse aparato, né? Porque eu digo que as pessoas falam assim, mas você dá graças a Deus pelo que aconteceu com você, e eu dou graças a Deus, porque eu tenho todo esse aparato, eu tenho todo esse tratamento. Se eu não tivesse tudo isso, eu não estaria viva. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, sim. Você diz uma coisa, eu andei vendo algumas entrevistas, lendo também mais sobre você, que os seus sonhos não foram destruídos, né? Que você é muito feliz, apesar de todas as suas limitações. Quais são os seus sonhos? Qual o seu propósito? Ó, um dos meus sonhos era poder concluir a minha faculdade, porque eu tenho 4 irmãos e eu fui a única que tive a oportunidade de ir para uma faculdade. Na época, minha mãe era funcionária da prefeitura e eu tinha uma bolsa de 50%. Inclusive, por isso que, assim, no dia que eu fui para a faculdade, inclusive, eu tive uma sensação, um sentimento que eu não queria ir até ali. Eu cheguei a levantar do ônibus para soltar, mas como eu tinha prova e tinha medo de perder essa bolsa, eu falei, não, eu vou. E fui, chegou lá, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, um dos meus sonhos era concluir minha faculdade, né? E depois de 4 anos do meu acidente, eu consegui voltar a estudar, terminei minha faculdade de serviço social. Eu me candidatei, fui a primeira vereadora tetraplégica do Rio de Janeiro e durante esse período que eu fui vereadora, eu senti a necessidade de fazer uma pós-graduação. Então, além da faculdade, hoje eu sou pós-graduada em gestão governamental e políticas públicas. Assim, eu acredito que eu fui para o caminho da política porque, como eu falei, que Deus tinha uma missão na minha vida, né? Eu acreditava que essa missão era ajudar as pessoas e ali dentro eu vi a oportunidade de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Fui a vereadora de primeiro mandato que mais teve leis aprovadas. Eu consegui aprovar 61 leis, tenho mais de 100 projetos protocolados e, assim, fiz diversas fiscalizações e eu pude mostrar que as pessoas com deficiência podem fazer o que elas quiserem, pode estar onde elas quiserem, né? Eu acredito muito nisso. Eu sempre digo que deficiente não somos nós, deficiente é o meio que não está preparado para nos receber, né? E é importante que você, que é uma pessoa que conseguiu ter voz, possa usar a sua voz para ajudar quem não tem voz. Quantos milhões de deficientes, de pessoas que precisam disso e não tem voz para gritar, para chorar, para pedir. Então é tão bom, né, quando se une essas pessoas que têm voz para fazer alguma coisa por quem não tem. Muitas vezes a pessoa fica presa em suas casas porque as ruas, os ônibus, os locais não têm uma acessibilidade. Eu sempre digo, nós temos o direito de ter uma vida plena, de ter uma felicidade plena. Então, É o direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir. Eu ia falar justamente
Isso, então nós precisamos ter o direito de ir e vir garantido, né? E eu, assim, dedico a minha vida, eu quero muito lutar sempre por isso, porque eu sei que, assim, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser da noite para o dia, mas eu estou aqui plantando uma sementinha para que essa semente seja germinada e a gente tenha mais pessoas com os seus direitos garantidos, a gente tenha mais pessoas mais deficientes nas ruas, sabe? Que a gente não seja visto assim como coitadinhos, que a gente seja visto como pessoas que temos nossas limitações, como todos têm algum tipo de limitação, né? Todos temos. Às vezes as limitações não são aparentes, mas todos temos limitações. Se você pudesse me dizer uma palavra que é um sentimento em relação ao que aconteceu na sua vida, você tem mágoa, você tem tristeza, qual seria o sentimento ligado ao que aconteceu com você? Eu acredito que primeiro, gratidão. Gratidão por eu estar viva. E, em segundo lugar, perdão, porque as pessoas falam assim, você tem raiva de quem fez isso, você perdoa a pessoa. Como eu falei para você, o amor e o ódio não podem andar juntos. Eu sou cercada de muito amor. Eu acredito que o amor muda a nossa sociedade. A gente tem que ter mais empatia nas Empatia. Se você pessoas. se coloca no lugar do outro, se você não faz com o outro o que não quer que faça com você, a vida seria tão mais simples. Muito, muito mais simples. Eu acredito mesmo nisso, sabe? Você se colocar no lugar do próximo, você ter amor ao próximo, a gente vai ter uma sociedade diferente, nós teremos um mundo melhor. Bom, Lu, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Muitas pessoas que vão estar vendo a gente provavelmente podem estar passando ou ter passado pelo que você passou, situações semelhantes, e não conseguiram ressignificar esse momento, sabe? Eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas assim que podem estar passando por isso. O que você pode dizer para essas pessoas? Queria dizer para essas pessoas nunca desistirem da sua vida, nunca desistirem dos seus sonhos, porque com fé nós conseguimos superar todas as dificuldades das nossas vidas. Com determinação, com resiliência, a gente consegue. E eu acredito muito que se a gente acreditar em nós mesmos, nós teremos nossos sonhos, nossos objetivos realizados. Paciência, fé e determinação. Perfeito. Eu acho que é uma coisa até que a gente fala bastante, mas eu acho que sim, todos somos iguais, todos somos normais, somos pessoas, seres humanos. Mas quando acontece isso na vida de alguém, a gente vê como inspiracional, entendeu, Lu? Ah, porque às vezes as pessoas se colocam, mas eu fico vendo como uma pessoa, uma guerreira. Não, a gente enxerga assim, porque às vezes as pessoas reclamam demais da vida e elas têm todas as possibilidades. E às vezes é uma pessoa que foi tirada as possibilidades, você não tem os movimentos. No entanto, você faz tanta coisa em prol do outro, para ajudar o outro, para continuar a estar vivo e ser feliz. Isso é um exemplo para a gente se inspirar e motivar a gente para a nossa vida, sabe? Poxa, obrigada pelas suas palavras. Realmente, eu sempre falo assim, quando eu escuto palavras como você colocou aqui para mim, como você falando tudo isso para mim, é o que me dá mais força, sabe? De eu saber que, assim, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a diferença, e isso para mim é mais motivador para eu continuar sempre na luta por dias melhores, não só para mim, mas para toda a nossa sociedade. Então fique tranquila, porque você faz a diferença. Queria pedir para todo mundo se inscrever, curtir, comentar. E queria muito te agradecer, Lu, pela disponibilidade, por você ter vindo aqui conversar comigo e inspirar a gente um pouquinho e nos motivar a ser cada vez um pouco melhores. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Fico muito, muito grata mesmo por você ter lembrado de mim, por você ter me convidado. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com você. Você não sabe, assim, a alegria de vida que você me deu em poder conversar um pouquinho contigo, poder contar um pouquinho da minha história. Nossa, eu estou super feliz, super emocionada de ter você aqui no meu canal. Obrigada mesmo. Obrigada, continue inspirando e motivando. A gente precisa de você. Um beijo Beijo, enorme, meu coração para você. beijo Beijo, no seu tchau. coração. Tchau.